Olá, gente. Fique agora com a segunda parte da entrevista com o professor Renato Cândido, que, como eu falei no encerramento da primeira parte, tá muito boa, tá muito gostosa e tem surpresas muito legais, vocês vão gostar. Aproveitem. Mas o que o menino, a menina deve ler ou assistir hoje, sei lá, um menino, uma menina que imagina que possa ser cineasta, o que você acha que essa pessoa deveria ler? Bom, se a pessoa gosta de ver os filmes, assim, Barbie, Branquelas, né? Tenta também ver outros filmes também, tenta entender como que a gente pode estabelecer poesias na imagem, né? Poesias na história. Acho que faz até um sentido a gente aproximar de ler, né? Você poder ler uma literatura do Sérgio Vaz, por exemplo, né? Você encontrar as metáforas nas linhas da poesia, né? De Sérgio Vaz, a poesia nas entrelinhas mesmo, né? No que a gente sente do texto, né? Eu acho que muito é a gente poder ter acesso a outros repertórios, até porque quando a gente fala de cinema, a gente é bombardeado de imagens, seja de novela, seja de série, né? E acho que o grande esforço é a gente entender que não existe só essa maneira de Netflix ou de cinema, não existe só essa maneira de contar histórias, né? É evidente que a gente fica surpreendido, assim, quando a gente vê um Velozes e Furiosos, tipo, olha só que da hora, o carro não sei o quê, de ré o cara atinge 200 por hora, mó mentira, mas em cinema é mentira mesmo, né? Mas não sei o que da hora, tal, mas existem outras metáforas, outras formas da gente criar, né? E lembrando que a gente aqui não é Hollywood, né? Não tô aqui também querendo botar água no chope da galera, mas aquelas imagens que Hollywood que chega até a nós, assim, lembrando que Hollywood é diversa também, né? Mas são imagens para serem exportadas de um padrão de vida que nem os americanos vivem, sabe? Então, faz parte, esses filmes fazem parte de produtos do colonizador, assim, sabe? Né? Se for pensar assim, é um produto do colonizador, é um manufaturado, né? Vamos pensar nesse pacto colonial, só agora com os Estados Unidos, né? É um produto manufaturado deles, assim, que a gente... olha só, é diverso, que da hora, que bom que o Barbie está trazendo as discussões, mas a gente está observando que quase a totalidade da porcentagem de tela que tem nos cinemas é a galera norte-americana. Os nossos filmes estão no vinagre, assim. Eu sofri pra caramba com o filme do Dani de não ter sala, assim, suficiente para não ter sala, né? Dificuldade de botar o filme em sala comercial, por exemplo, porque a gente Sim. não está acostumado a ver filme brasileiro. Enfim. Preto, né? Principalmente preto, né? Nem filme brasileiro não se está acostumado a ver, e filme brasileiro preto menos ainda, né? Embora tenham pessoas sensacionais aí fazendo cinema, né? Eu tinha falado para você que perguntar uma coisa sobre futebol, porque eu tenho a impressão que o futebol ele contribuiu muito para a construção da imagem, sobretudo do homem negro, né? Não tanto da mulher negra, mas sobretudo do homem negro, numa estrada, num caminho diferente do que faz normalmente a televisão, né? Onde o negro sempre aparece como bandido, né? Ou aparece alguma cena de crime, ou então eu estava conversando, eu entrevistei a Laíla dos Santos, e ela está dizendo o seguinte, que a TV sempre coloca, depois de uma cena de racismo, uma coisa assim, o microfone na boca da pessoa que sofreu, porque é um gozo para a branquitude ver o preto chorando, né? Então acho que isso faz parte dessa construção também. Eu nunca tinha pensado nisso, a Laíla falou, eu fiquei, puta, é verdade mesmo. E futebol é outra coisa. Às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas você assiste futebol? Eu falo, cara, possibilidade de você ver um moleque negro sorrindo, feliz, é quando o cara faz gol, seja lá de qualquer time. Na TV, quando você vê um moleque negro, é isso. A hora que o cara faz um gol, você imagina o Vini Júnior
entendeu? Esse menino do Corinthians que fez outro dia um gol, Wesley, que é um menino novo, podia ser meu filho, meu neto, talvez. Você entendeu? Porque normalmente quando aparece ligado a alguma coisa de violência. Ou ele sofreu a violência, ou ele cometeu a violência, ou ele é acusado de cometer a violência, ou tome cuidado com esse cara, porque ele pode ser um perigo, né? Qual a contribuição do futebol na construção da imagem do homem negro para a sua formação, por exemplo? É interessante, né? Porque historicamente a chegada até desse esporte aqui, né? Que aí eu desconheço, porque os ingleses falam que é deles, né? Mas esses colonizadores roubaram tudo, né? Acho que vale. Às vezes a gente vai remontar e procurar. Né? Vai que a gente dá uma de Sheikh Anta Diop aí, e aí a gente descobre que o futebol já se jogava lá no Egito, lá no Kennedy, né? Enfim, talvez a Catiúcia Ribeiro pode falar isso melhor. Mas eu sou doido, né? Sala, quem sabe uma hora eu consigo. Mas o futebol, né, historicamente, ele foi se tornando, com muita dificuldade, evidentemente, esse lugar possível para homens negros, né? E que a gente pode ter ali o brilho do talento mesmo, né? Numa sociedade que, entre aspas, se diz meritocrática, né? Mas ali, de fato, a gente tem esses talentos aí, como a gente tem na nossa história, o próprio Pelé, enfim, né? E aí, dentro do que se organizou economicamente o futebol, né? Se tornou, ainda que com muita dificuldade, mas se tornou um lugar de possibilidade mesmo, né? De você ter uma vida boa, uma vida digna, uma coisa assim que muitas vezes a galera bem rica vive, né? Ou seja, a pessoa é tão rica que ela não precisa, ela não precisa trabalhar, nem o filho, nem o neto. Você vai ter gerações aí que vai poder viver dessa renda, né? E ter essa possibilidade, poder vislumbrar essa possibilidade para uma pessoa negra, no caso para um homem negro, é muito surreal, assim, né? Do tipo, nossa, através disso que eu gosto de fazer, que eu gosto de brincar, né? Eu poder fazer isso, né? O que, evidentemente, aí eu investigo, que eu estou tentando fazer um documentário sobre futebol, né? É como se dá a noção de racismo estrutural no futebol, né? Como que, aí eu puxo muito, assim, eu sempre estou voltando ao Stuart Hall, assim, de alguma forma. Eu sempre estou tendo que ler de novo Stuart Hall, do livro da diáspora. Eu sempre estou me vendo nesse lugar, assim, né? Parece que eu vou tentando decifrar os hieroglifos de Stuart Hall, porque, de fato, a gente tem esse protagonismo preto, a gente tem uma galera preta que foi ficando rica, né? Mas a gente tem, assim, para 1% dos que entram nesses times grandes, né? A gente tem todo um contexto aí de uma galera que vive futebol de várzea, às vezes nem tem a preocupação de ir para um time grande, mas que faz do futebol, primeiro, um lugar, assim, acho que até de saúde mental e saúde física, né? Porque daí você tá lá, você trabalha pra caramba, aí no final de semana, deixa eu ser o jogador que eu queria ser, né? Pelo menos brincar ali, do tipo, mano, eu queria, inclusive, eu nunca fui muito bom de bola, Hilário, mas eu queria ser um ganso, assim, sabe? Que nem o ganso, eu queria ser um 10 ou um 8, eu queria ser um 10 ou um 8 que cadencia o jogo, tipo, estamos ganhando, peraí, deixa eu tocar a bola, deixa eu criar espaço. Eu sempre achei isso fantástico, assim, sabe? De fazer essas mágicas, essa magia. Mas, de fato, no futebol, porque eu não tenho... Tentei até ter essa desenvoltura, mas a minha desenvoltura como um menino gordinho, né? Que eu era mais gordinho, até hoje sou gordinho, eu era mais zagueiro, né? Então eu trombava com os moleque leve, né? Com os magrinhos e roubava a bola, essas coisas. Eu era um zagueiro lentão, eu era o zagueiro trombador, assim, sabe? Zagueiro trombador.
mas eu não era desleal, não. Eu não fazia falta, assim, eu não fazia vinganças particulares com essa molecada, não. Eu fazia jogo de corpo mesmo para tentar tirar a bola e muitas vezes eu conseguia. Você batia, mas era só aquela batida do jogo, nada extra campo. Mas eu não era desleal, assim, do tipo dar chute, canelada, sim, paulistinha, eu não fazia isso, não, tá? Sim. Eu era mais aqui, no ombro, que aí eu pegava, sim, né, no jogo de ombro, eu fazia, forçava, aí o moleque às vezes saía com a bola e tudo, né, ou para lateral, ou para a linha da meta, né? Então, o futebol, além de ter essa coisa gostosa de você jogar futebol, quando você tem os times de várzea, e aí são as pessoas heróis assim, que mantêm os times de várzea, eu acho que são arranjos comunitários, aí eu já estou aqui no pensador, tá? São arranjos comunitários essenciais, assim, sabe? O pessoal lá do time ali que foi na Cooperife, que eu esqueci o nome, foi essencial para fazer arrecadação de cesta básica para as pessoas que estavam ali passando fome no meio de uma pandemia, né? E a gente vai percebendo que essas tecnologias comunitárias são tecnologias ancestrais, assim, sabe? Então o futebol acaba sendo uma expressão daquela liberdade de ser do jeito do corpo, né? Como diria Caetano, né? Uma liberdade de ser no jeito do corpo que então, e aí além disso você ter esse arranjo comunitário, sabe? Para você ter as redes de solidariedade, né? E muitas vezes eu vejo que ali no futebol de várzea, que assim, às vezes a galera não treina, enfim, mas o que vale, né? Aquela pequena comunidade do time são os arranjos de solidariedade em campo, que acaba sendo uma metáfora para o que é fora do campo, né? Desses arranjos de solidariedade fora do campo, né? Eu vejo isso, sabe? E é isso que eu gostaria de poder retratar e refletir no documentário que eu estou tentando viabilizar, né? Como se a gente pudesse entender um futebol para além desse futebol que é desenhado para a gente, de você ir lá, torce para o Corinthians, torce para o Palmeiras, para o Santos, para o Flamengo, para o São Paulo, enfim, seja, né? Que aí é tudo dominado por uma branquitude, o dinheiro, a lavagem de dinheiro, que é insano. Como que Neymar vai receber 320 milhões de euros, de dólares? Enfim, que dinheiro é esse, sabe? Como é que a Europa, com crise de 2008 e tudo, consegue ter aqueles times bilionários? Consegue ter no mínimo estranho, né? Entende, né? E é uma paixão que arrecada dinheiro, enfim, né? Eu sei que circula muito dinheiro, mas esse dinheiro muitas vezes não está em mãos pretas, né? E mesmo quem é preto, talvez agora está tendo uma consciência como o Ronaldo Fenômeno, né? Que agora ele é presidente ou dono, não sei, do Cruzeiro, de outros times aí lá na Espanha e tudo mais, né? Então, tudo isso me instiga muito, assim, saber como que se dá essa estrutura racial, como se deu historicamente essa estrutura racial no futebol e como a gente tem o futebol muito ligado às nossas tecnologias ancestrais, assim, de saber e de estar em comunidade. Não sei se te respondi, né? Respondeu, muito legal. Agora, eu queria saber o seguinte, só para a gente fechar, tem alguma coisa aí na agulha, tem algum trabalho saindo, um filme, um curso, alguma coisa assim que você está para começar, ou enfim? Sim, olha, é tanta batalha, é muita batalha. Eu sei que dia 18, né, a gente está gravando hoje, né, às 19 horas, eu vou fazer uma fala, enfim, vou fazer uma fala sobre ações afirmativas no audiovisual brasileiro, que é o tema da minha tese, né? Como que a gente pode pensar outras políticas públicas para que a gente possa existir enquanto realizadoras negras, negros, indígenas, né? E aí a gente possa partilhar mais esse dinheiro e a gente ter direito a esse Estado. Só estava limpando aqui a tela, tá? Direito a esse Estado, né? A gente tá para estrear, a Bárbara e eu,
3 médias-metragens, que é o Larissa S.A., Janaína e Deolinda. Eles estão lindos e fazem parte do projeto Menina Mulher da Pele Preta, né? Então a gente está para estrear essas 3 obras. A gente está tentando viabilizar um desenho animado da Bárbara, que é um desenho 3D, que se passa no Grajaú, o desenho animado, no Cantinho do Céu, tá? O desenho animado. E que tem a ver com a sabedoria iorubá, né? Com os itãs, com vários itãs de Exu, de Odudua, de Oxóssi, de Oxumaré, de Obá, de Oxum, de Ansan, enfim, várias divindades da costa oeste ali, né? E aí também estou tentando viabilizar desde 2000 esses projetos são antigos, hein? Nossa Senhora, agora que eu escrevi, Hilário, em 2012 para 2013, na época que eu fui roteirista até do Pedro e Bianca, eu ficava assim refletindo muito como que na virada do século, ali para o século XX, 1920 e tal, e não só, sabe, na Guerra do Paraguai, como que homens negros foram recrutados para o exército, para as forças, né, para representar o nosso país, por exemplo, como foi a questão dos voluntários da pátria na Guerra do Paraguai, sob a promessa de alforria. Isso aconteceu também, o grupo de lanceiros, né, dos Farroupilhas, por exemplo, sim, né, exatamente, que foram sucumbidos, inclusive por conta de um acordo entre o presidente do Rio Grande do Sul e o Império, né, brasileiro na época. Então, como que a gente, enquanto povo preto, é enganado pelas forças, né, o Estado brasileiro, né, através das forças. E aí eu percebi também que algumas pessoas da Frente Negra eram pessoas ligadas à força pública, né? Inclusive uma dessas pessoas aparece até no documentário Ori, da Raquel Gerber, né? Sim. E aí a gente tem essas pessoas ligadas assim a ser soldado negro, né? E aí eu refleti, e a gente encontra muito em Minas também, histórias familiares. Porque vovô era da Força Pública, vovô estava no Exército, participou do Exército. Aí eu escrevi uma história, Hilário, de um rapaz negro que termina o científico, o que é semelhante ao que é o ensino médio hoje, né? Que era como terminar uma faculdade. E aí ele termina o ensino médio em Diamantina e ele não encontra possibilidade, assim, do tipo, não encontra emprego, não vai encontrar. E aí o único lugar que ele vai ter acesso ou possibilidade é no Exército. Ele é um sujeito muito, assim, sabe ler outros idiomas, né? Enfim, muito nerd, sei lá, enfim, muito sábio. E aí, esse sujeito ele é convocado para fazer parte da Força Expedicionária Brasileira, no 11º Regimento de Infantaria, que era ali de São João del Rei, inclusive, né? E aí eu escrevi essa saga, não é inspirado em nada, assim, né? Do tipo, em uma obra, né? Claro, inspirado em várias histórias pretas. Eu escrevi essa história, estou tentando viabilizar. Só que é caro, né? Fazer uma obra audiovisual de história, né? De reconstrução histórica. E nessa história tem guerra, né? E a guerra foi lá, né? Lá na Itália e tudo mais, que foi o palco da Força Expedicionária Brasileira. Então, sim, imagina como é caro filmar lá, né? Então, eu estou aí atrás de coprodução, né? Sim. E tentar viabilizar esse projeto, que é caro pra caramba, mas esse projeto precisa ser feito, essa história precisa ser contada, né? Nem que a gente filme, sei lá, na Argentina, isso aqui é Itália e tal, né? Mas se passando, né? Mas que a gente possa ter uma filmagem, que a gente possa contar essa história desse país que nunca representa a gente, né? O que é o Brasil. Aí a outra história, o Rua 9, que quando eu estava escrevendo Pedro e Bianca também, eu conversava muito com a Renata, né? Várias questões em relação à escrita do
Pedro e Bianca. Aí eu falei que a Renata é de 78, eu sou de 81, então a gente é da mesma geração. E aí eu falei para a Renata, a gente precisa fazer uma série que fale da nossa adolescência nos anos 90. Porque nos anos 90, nos anos 80 também, né? O primeiro disco dos Racionais, aquele de 80, Consciência Black, da Zimbabwe Records, né? Sim. Aí eu não sei como que foi que a Zimbabwe conseguiu grana, se foi a galera que já era do Guilé 10, aí eu não sei dizer, só documentando para saber. Mas aí eu sou dessa geração que aí começa a ficar um pouco mais presente o câmbio negro. Sim. A galera de fora começa a aparecer através da MTV, que começa a ter um programa, né? E o Raps, que aí vem Public Enemy, vem aquele povo lá do Wu-Tang Clan, né? Sim. Esse povo aí. E aí eu lembro que em 93 para 94 vem os Racionais, veio forte. Para a minha época, eu tinha 13 anos, que veio com o Raio X Brasil. Mas, ao mesmo tempo, era uma visibilidade, essa visibilidade da periferia era uma visibilidade que a gente tinha no Aqui e Agora, né? Que era aquela coisa de mundo cão e tudo mais. Exatamente. E que também a gente encontrava violência no nosso cotidiano, assim, uma pessoa morta no Largo do Peri, né? Eu lembro de uns moleque um pouco mais boia, assim, sabe, do bairro, que tinha um Fusquinha, uma Brasília, e aí a galera se danava a fazer racha, por exemplo, né, ficar botando 160 por hora numa Brasília, num Fusca, uma coisa mais insana do planeta, né? E aí eu lembro muito dessas violências, assim, sabe? Não tô falando que os anos 90 era só violência, mas essa violência simbólica também, né? E aí eu falei, Renata, a gente precisa fazer essa série. E a gente começou a alinhavar, ter umas ideias. Conseguimos um edital da Secretaria em 2013, R$100.000. A gente conseguiu chamar o Sacolinha, o Rogério de Moura, Rogério Peixotti, Joyce Prado, Marcelo de Salete, tudo para a gente criar os episódios da série Rua 9. E tá linda a série, é uma série lindíssima, assim, que é só... A única questão é, mano, libera o dinheiro aí para nós fazer, que a série é bonita, muito rica, muito, muito afeto, muito real também, sabe? Porque é a trajetória de um garoto de 14 anos... e se tornando adulto nos anos 90, no mundo que se prepara para matar jovens como ele, sabe? E tem questão de moradia na série. Enfim, eu acho que é uma série muito rica, mas é isso, a gente precisa de recursos para fazer a série, né? E a gente fica nessa luta e nesse imbróglio com a branquitude do tipo, mano... A gente sabe fazer filme, a gente sabe fazer bem. O Gabriel Martins aí... A questão não é essa, a questão é que, como diz da Bento, né, o Pacto da Branquitude, que é grana só para eles. Que é grana só para eles, inclusive no audiovisual, no cinema. Então a gente está nessa batalha para tentar viabilizar esses projetos. Assim. Tem esses 3 projetos que já estão roteirizados, e tem outros projetos que a gente está ali do tipo, mano, a gente precisa de um dinheiro para a gente poder... fazer o desenvolvimento do projeto, porque escrever roteiro não é escrever assim do tipo, não é Chico Xavier para você ficar psicografando o roteiro, né? E pesquisar. Com todo respeito a Chico Xavier, enfim, né? Mas é um tempo, gente, precisa escrever, que nem quando eu escrevi Cartas Expedicionárias, que foi um edital do Ministério da Cultura, era isso, mano, eu tive que eu tenho que pegar um mapa de como que foi a batalha no Monte Castelo, como que foi a entrada, e tudo isso demanda recurso, tempo, e a gente precisa ser remunerado por isso. Nossa. Então, as outras histórias, elas já estão alinhavadas, mas precisa da gente conseguir financiamento. E assim, eu tô tão indignado, eu sou indignado, sou ariano, não sei se isso tem a ver, mas eu, às vezes, penso assim, mano,
putz, mano, não vou ficar aqui também toda hora. Essa série que eu tô tentando já escrever vai fazer quanto tempo? 16 anos já. Que é do meu TCC, meu projeto final, que é uma série que eu dedico ao Jardim Peri, inclusive, né? E aí, cada vez mais eu tenho umas ideias, eu anoto essas ideias, e aí, tipo, mano, eu ainda não tenho dinheiro, aí chega uma hora, mano, acho que eu vou parar e escrever, né? Mesmo nos meus tempos, sei lá o quê, os tempos que eu não tô dando aula, e fazer, porque é isso, sabe? A coisa precisa sair, precisa, né? Precisa acontecer. Precisa parir, né? Exato. Essa é a próxima obra. Esse é o próximo roteiro que precisa sair, e acho que agora vai sair com muito mais sabedoria, né? Daquele Renato de 16 anos atrás, que estava tentando ainda, talvez ali fazer algo que agradasse a branquitude e tal, né? Porque tem isso, né? Esse jogo, né? Sim, mas que hoje eu me sinto muito mais maduro para falar, não, vamos fazer a história que tem que ser mesmo. Maravilha. Adorei. E nem falamos de música, né? A gente nem falou de música, a gente precisa de um outro encontro para a gente poder falar de música, porque é uma coisa fundamental. É fundamental porque eu sou uma pessoa muito musical, tá? Eu tenho instrumentos musicais, eu não me sinto um músico, né? Eu não sei ler partitura, eu não sei ler tablatura. Eu já vi você tocando violão no Salão do Grajaú, eu estou enganado? Eu não sei, o Daniel Alexandrino já me viu tocando viola caipira, eu sou violeiro, né? Nossa, que beleza. Sou violeiro e eu tenho uma relação muito forte com a viola caipira, né? Mas o meu primeiro instrumento foi o bandolim, né? Mas eu tenho aqui violão hoje em dia, viola, eu tenho uma zabumba, né? Eu quero ter um acordeão, porque o meu avô era sanfoneiro, né? Sanfoneiro lá em Pernambuco e tal. Então, essa questão da musicalidade sempre fez muito sentido. E num dado momento, só resumindo um pouco aqui, quando eu estava na adolescência, uma das maneiras de me reconectar com Pernambuco foi através da música, né? Porque minha mãe sempre falava muito bem. Eu não cheguei a conhecer meu avô, né? O pai da minha mãe, mas ela sempre falou com muito carinho sobre o pai dela, o meu avô, com a sanfona, né? Isso sempre permeou, assim, com muito carinho também, né? Quando o meu pai ouvia Gonzagão, por exemplo, Dominguinhos e outros sanfoneiros, né? Valdones e tudo mais. Então, essas músicas sempre foram... Eu recebia com muito carinho. Maciel Melo, sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso, né? Então eu sempre tive muito carinho por essas músicas, e quando eu estava na adolescência, apaixonado pelas garotas e tudo mais, né? Aí aquelas músicas do Alceu, umas músicas românticas do Alceu, assim, as músicas safadinhas do Alceu, mas não safado assim, mas assim, amor covarde, que morde, que arde, capela magra, que brinca com as palavras, né? Ele gosta muito dessa brincadeira. Aí eu ficava, mano, que coisa linda. Hoje eu faria um poema Ter um peixe nadar nos seus olhos da cor do melaço, com o sino de ouro, né? Então eu ficava encantado com Alceu, assim, sabe? As palavras de Alceu. E aí eu fui me conectando com esse Pernambuco, né? E eu sou de uma geração, Hilário, que tava lá o menino lá, do Chico Sainz, né? Sim. Aquela rebeldia da lama ao caos, do caos à lama, né? O povo do Mestre Ambrósio. Sim. E aí o povo... talvez o Mestre Salustiano, que era só visto lá em Pernambuco, conseguiu ter uma visibilidade nacional. Então isso foi me dando muito orgulho, assim, do tipo, nossa, minha família é pernambucana. E aí eu queria ser um dançarino de frevo, sabe? Então todo esse contexto musical foi muito importante, muito rico. E aí eu fui pegando uma coisa aí do tipo... o Alceu, que fez um disco com Geraldo Azevedo, vamos ouvir Geraldo Azevedo. Sim. Aí Geraldo Azevedo, daí eu comecei a ouvir o Xangai, que é do sul da Bahia, né? Elomar, esse povo todo, Rose, e aí sim foi. E aí o mais curioso, Hilário, que eu volto à mecânica, porque era o seguinte, quando eu era criança, eu gostava de automobilismo. Hoje em dia eu não tenho paciência nenhuma, tá? Só que
eu ficava esperando o programa acontecer dos Fórmula 1, e aí eu ficava assistindo ou Lima Duarte no Som Brasil, ou Boldrin, ou Inesita, tá? Esperando. E aí o meu pai gostava de ouvir o Pena Branca e Chavantinho e tudo mais, eu ficava ali esperando, né, aparecer Pena Branca e Chavantinho, que eu gostava muito, né? Só que aí aparecia uma galera que eu nunca tinha ouvido falar, mas que eu achava interessante. Que daí, quando eu me tornei adulto, eu fui ver, putz, era o Dércio Marques que estava cantando, putz, é o Juraildes da Cruz, de Tocantins, né, que estava cantando, era a Dorothy Marques que estava cantando, era o carinha lá, o cantador lá de Goiânia, né, de Goiás, que é o Francisco Afa, Fábio Paes. Então esses cantadores e cantadoras, assim, sabe, que de certa forma remontam um pouco, que o meu avô era se for pensar, um sanfoneiro cantador, né, cantar as boas novas, cantar as dores, cantar as angústias, cantar a vida, a natureza, né. Então essas figuras cantadoras, assim, elas sempre fizeram muito sentido para mim, muito mesmo. E aí, quando eu fico adulto, que do tipo, nossa, eu era criança, eu já ouvia esses cantadores já. E aí eu fui dando nome, era o João Bá, o João Bá, né? Menino, vem brincar no mar, ô mar, vem lavar pé de menino, né? E aí, hoje eu sou esse sujeito que Eles gosta... que trouxeram a poesia que você imprime no cinema, né? Talvez eu seja um cantador do cinema. E, aliás, teve um dia que você estava lá... aboiador de fotogramas. Uma vez eu falei que eu sou um aboiador de fotogramas, porque eu lembrei, e aí você estava no dia do Sarau do Grajaú, e aí teve uma celebração ao Vidal França, né? Nossa, que coisa maravilhosa aqui. E Vidal França, para quem não conhece, o pessoal, acho que é a música mais conhecida, aquele Facho de Fogo que ele fez com o João Bá. Olha o facho de fogo, menino, queimando na gameleira. Olha o facho de fogo, menino, queimando na gameleira, né? Que Diana Pequeno cantou. Sim. E aí eu fiquei assim, quando o Vidal morreu, eu queria ter entrevistado o Vidal num programa que eu tinha. Eu pensei, eu sou muito ligado a esses cantadores mesmo, sabe? A um Brasil antigo, um Brasil profundo, a um Brasil que insistiu por existir, ainda que o nome tenha sido do colonizador a esse território. Então aí eu falei, muitas vezes eu me sinto como um aboiador de fotogramas, assim, sabe? Um vaqueiro não sei, enfim. Mas esse sujeito que, se não fosse a migração, né, da minha família, eu estaria lá, em Bom Conselho, por exemplo, né? Fazendo alguma outra coisa. Tem essa coisa interessante, porque toda essa... Eu vou chamar de energia, tá? Toda essa energia, toda essa sabedoria que foi trazida pelas palavras, pelas cordas e pelos acordes dos cantadores, elas vão se transformando em imagem, numa outra linguagem, que é uma linguagem mais atual, que é a linguagem do audiovisual. Então precisava de um menino que sonhasse o domínio e a invenção das tecnologias para apacentar essa sabedoria. Colocar dentro das câmeras e colocar dentro das telas. Exato. Então você entende que essa coisa sai de uma linguagem, de um tempo, de um jeito, de um local para um mundo. Porque você pode passar um cinema você pode fazer um cinema que vai passar na China. Exato. Vai passar em diversos lugares e que vai ficar registrado, né, se não aparecer um outro político que queira destruir os arquivos do audiovisual, daqui um milênio vai ter isso. E vai se transformando em diversas linguagens, mas a sabedoria, a energia, é a mesma dos cantadores. É isso, é bem isso mesmo, né? Não é? É o que sempre me fascinou, sabe? Então eu quero um dia ser um cantador também. Você já é um cantador, né? Opa, se for ver já. Eu pedi para você fazer uma coisa. Naquele dia, o Alexandrino mostrou aquele vídeo do Vital, e ele fala do pai. Né? É aquela música monumental, né?
Só Deixo Meu Cariri no Último Pau de Arara. Você podia cantar um trechinho pra gente, né? Essa daí, essa do que é a vida que só é ruim. Agora eu tenho que lembrar a letra. Tomara que chova logo. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Eu lembro muito melodia, né? Mas se chover dá de tudo. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Mas eu lembrei. Vou fazer uma coisa. Diga. Eu vou tentar fazer um negócio. Eu vou tentar dividir esse programa em 2. Pronto. Aí a gente põe uma parte numa segunda-feira, o que é o início, e a outra parte na outra segunda-feira. Perfeito. Aí você pode fazer o seguinte: você pode, se você quiser, se você achar interessante, gravar um trechinho da você cantando. É só outra canção que você queira, e aí a gente coloca no segundo programa. Tá bom, nossa. Eu lembro que no Sarau do Grajaú tem uma música do Gonzaguinha, né? Que eu acho que é recitativo. Você cantou. É, que é aquela Quem me dirá onde está, Achados e Perdidos, né? Quem me dirá onde está aquele moço fulano de tal. Mas eu tô sem água, então eu tô desafinando. Filho, marido, irmão, namorado, que não voltou mais. Insiste o anúncio nas folhas dos nossos jornais. Achados, perdidos, morridos, saudades demais. Mas eu pergunto e a resposta é que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Só sei que não sei quão sumido ele foi, se é que ele sumiu. E quem souberá algo acerca do seu paradeiro, beco das liberdades, estreita esquecida, uma pequena marginal dessa imensa Avenida Brasil. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata, né? E quando eu canto isso, eu lembro da líder quilombola, né, que foi assassinada, e de tantos outros, né? Mas assim, eu lembrei dessa música por conta do dia de hoje, né, que eu acordei com essa notícia, né? Pela morte da Bernadette Pacífico. Bernadette, exato. E a música, para mim, eu posso cantar outras, mas eu sempre tô, de alguma forma, lidando com música, né? De alguma forma, lidando com a memória dos anos 70, por exemplo, né? Com Cassiano, Onda, foi somente Onda, ou Coleção, né? Um cantor que eu tenho muito carinho, que é paraibano, né? Cassiano, que eu queria ter conhecido Cassiano, né? Enfim, eu tenho vários amores assim musicais, carinhos. Milton, né? Eu dialogo muito. Eu estou ajudando a escrever a Lilian Araújo, cantora lá de Guarulhos, mas de família ali da região de Juiz de Fora, né? A elaborar um projeto que ela está dialogando com o Milton Nascimento. Cresci ouvindo Milton, né? Minha mãe adora Milton, aquele disco ao vivo de 83, né? Então, acho que... E aí? O ao vivo de 73, o primeiro show que eu fui na vida foi esse. Caramba, foi o Milagre dos Peixes? Sozinho. Sozinho. Saí do trabalho, na Faria Lima, eu trabalhava no Shopping Guatemi, peguei um ônibus, fui lá para a Zona Norte, que foi no Centro de Convenções da AMB, se não me engano. Elis Regina, né? E aí fui lá, ouvi aquele show, ele cantando, sabe, coisas sensacionais, como a canção do Sal e outras coisas. Água vira sol lá na salina, água do mar, né? E tem uma música que ele canta com a Beth, Um Gosto de Sol. Um Gosto de Sol. Com a Gal Costa. Alguém de passagem por uma cidade estrangeira. Aí que vai no agudo que eu não consigo. Lembrou o riso que eu tinha, como uma pera se esquece, sentado numa fruteira. E aí eu pego e tomo um ônibus e volto de madrugada sem nem saber como é que voltava. E eu fico pensando o seguinte: eu tinha 15 anos, sabe? Não tinha uma pessoa para ir no show comigo, eu fui sozinho. Fui e voltei sozinho. Isso me impressiona hoje.
Como me impressiona eu ter ido no show do Milton, essa figura, né? O primeiro show da vida. Isso é uma coisa inesquecível. Poxa, eu já fui em show do Milton, já com o Lô Borges, né? Aqui no Ipiranga. Mas eu cresci, esse disco de 83 ao vivo, que tem arranjo do Wagner Tiso, né? Que sempre acompanhou, né? Eu cresci ouvindo, aí depois fui ouvindo outras coisas do Milton, né? Na medida que não tinha MP3, não era que nem hoje, né? Você tinha que depender dos LP dos outros, assim, né? Emprestado muitas vezes para gravar fita. Mas é muito carinho, assim. Hoje em dia, com acesso à internet, né? Já consigo do tipo falar que a música Milagre do Peixe não é até do LP, mas a música Paulo e Bebeto tá em qual disco? Tá no Minas, né, em 75. Da Violeta Parra, Volver a los 17, tá no Gerais. O Ânima, certas canções, tá no disco de 82, né? Encontros e Despedidas do disco de 85. De pegar o disco e ficar lendo assim infinitamente, interminavelmente a ficha técnica. Né? Eu também então, fazia isso. Então, às vezes, quando eu ouço a música, eu falo, já o nome do disco já me vem na cabeça. Claro que eu tô velho, talvez possa errar, confundir alguma coisa, já eu sou mais criança, né? Mas, assim, essa coisa do disco, do nome do disco, de onde está a música, isso faz parte para mim de fruir a música, sabe? Isso é um negócio muito, muito bacana. E tem uma noção também, mas eu não quero aqui me esticar o chiclete, mas é que os LPs, você construiu uma narrativa das músicas. Sim. Né? Acho que isso ficava muito evidente, assim. Quando eu pegava um LP do Alceu, por exemplo, esse é o LP vermelho, Rubi, por exemplo, né, de 86. Sim. É um LP que ele tá lá mais com esse tema. O LP do Milton, que é o censurado, né? O disco censurado, Milagre dos Peixes. Sim. Né? Então isso sempre me encantou muito, assim, sabe? Muito mesmo. E acho que vai ser um gosto para a vida. E se eu tiver filho, as crianças vão ter que interagir com um pai que gosta muito dessas figuras musicais aí. Não tem muito por onde fugir, né? Esse LP que a gente está falando é Milton Nascimento, Orquestra Coral. Sim. 83, capa branca. Sim. Tem um Sol com a Gal Costa. E tem Solar também com a Gal Costa. É um disco tão interessante que não tem lado A, lado B. Tem um lado que é a Lua e o lado que é a Terra. Né? Sensacional. Muito bacana. Eu não vou pegar aqui porque está super guardado aqui, mas eu tenho esses LPs aí. Eu estou querendo fazer uns encontros, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer um encontro assim de bate-papo, de falar uma série de coisas. A doutor Renato Cândido de Lima. Doutor mesmo, né? A gente tem que encher a boca para chamar um homem negro de doutor, porque é um orgulho muito grande e de alguma forma isso nos realiza também. Valeu, obrigado, João. Muito tempo de militância, militamos muito por essas coisas, pelas pessoas, pela comunidade, pelo coletivo. É por isso que às vezes eu encontro a galera na rua com aqueles cabelos maravilhosos. Eu paro e falo, que cabelo maravilhoso. Adoro fazer isso. Doutor Renato Cândido de Lima, muito obrigado pela sua generosidade em conversar com o Café Preto, essa conversa sensacional. Espero que nós tenhamos muitas outras oportunidades de conversar aqui no Café Preto, de conversar lá no Sarau do Grajaú, em outros saraus, em outros lugares que só o destino sabe quais são. É verdade. E eu quero pedir para você fazer as considerações finais. Bom, eu agradeço muito, Hilário, do convite. Eu sempre gosto de poder falar sobre o que eu faço, né? Que eu não faço sozinho, né? No audiovisual, eu tenho tenho produzido audiovisual com uma galera muito massa, com a Bárbara Magalhães, com o Lico, lá de Guaianazes, com uma ex-aluna minha, Pamela, né? Ex-aluno meu, Ítalo, também, uma galera preta aí, né? Acho que saudar a galera para quem eu dou aula, que eu tenho carinho. Alguns não têm muito carinho comigo, não, né? Eu acho que nem gostam muito, mas eu acho que eu não sou o professor chatão do rolê, não.
né? Sou um professor que sempre está ali trazendo sabedoria preta, eu que trago Lélia Gonzalez, o Abdias, a Beatriz Nascimento. Alguma sabedoria preta acaba dialogando, não tem como não ser, né? Isso no chão acadêmico, né? Na faculdade, né? E aí eu estou em batalha, sim, mas eu também estou cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha saúde, faço pilates, né? Não me cuido assim porque minha família tem um histórico de diabetes, por exemplo. Sempre estou tentando me cuidar nesse sentido para viver bem, para envelhecer bem, né? E tentar ter dignidade nessa vida, né? Então, e aí, só um momento, peraí. Que é só arrumar algumas coisas aqui do celular da minha mãe, mas eu acredito que é isso, né? Que a gente está nessa batalha. Eu preciso fazer o Rua 9, eu quero criar mais coisas com outras pessoas, né? Para a gente poder fazer essa, como diz a música até do Milton, né? Que ele canta com o Tadeu Franco e a Simone, que é essa comunhão mesmo, né? Sim. Aproveitar já que a gente está falando dos anos 80 do Milton, né? Lembrei dessa música chamada Comunhão, do Milton, né? Não sei se você lembra dessa música, mas ela é linda, né? O amor tem de ser comunhão. Não, o homem tem que ser comunhão. O pão e vinho, enfim, repartidos, enfim, é isso, tá? Sensacional. Hilário, obrigado. Comunhão e redes, é assim que a gente vai conseguir se movimentar na sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Um papo agradabilíssimo, nós gravamos à tarde, então foi uma tarde sensacional e vai proporcionar uma noite gostosa para muita gente. Gente, na próxima quinta-feira tem Café Preto e na próxima segunda-feira também tem Café Preto. Nós estamos sempre juntos. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado, Hilário. Valeu.